A testemunha e o informante no tribunal do júri. Eita, olha para aí. Você tem uma causa, né? Ou você foi chamado para ser testemunha de algo que aconteceu. Você presenciou e o seu nome foi citado no relatório perante o juiz. E o juiz, ele manda lhe chamar, pede para você fazer um juramento, né? Para você tão somente só falar a verdade do fato que foi ocorrido, que foi levado perante o juiz, para ele poder dar um andamento, né? Só que o que acontece é o seguinte: o juiz, ele só vai se basear muitas das vezes naquilo que ele está vendo por escrito, que é onde eu contesto, né? Contesto porque eu acho que a prova, ela não só deveria ser pela uma folha de um papel, pelo que o relator, né? A vítima relatou ali o fato ocorrido, etc, etc. Não. Mas o que poderia ser para melhorar, não que tudo isso que eu estou falando seja derrubado, não. Continua valendo. Mas uma prova visual seria mais robusta, mais forte para o juiz e para os demais que estão ali no tribunal entender e não haver dúvidas. Como dúvidas? Como que uma testemunha pode mentir, pode fazer um juramento ali perante o juiz, mas infelizmente pode ser mentira, não pode ser verdade, porque a gente sabe que existe advogado que induze a testemunha a mentira para falar perante o juiz para benefício próprio, para poder ganhar a causa. Essa é a verdade, né? E na minha opinião, antes de tudo isso, era para o juiz determinar uma investigação em ambos os lados para saber quem fala a verdade ou quem fala a mentira, né? Uma investigação como que um oficial de justiça, no fato ocorrido, comparecer. Claro que o fato já foi consumado, já foi feito. Se é que dá para vocês entender o meu ponto de vista. Ele bota o investigador, sem ambos os lados saber de nada. Entra a investigação no meio da testemunha também, a pessoa, porque o juiz ele tem ali, né? Ele tem na sua mão o ofício da testemunha, o nome da testemunha, o nome da pessoa, a causa, etc, etc. E aí ele vai fazer a avaliação e uma investigação, para quando for no dia da audiência, do julgamento, o juiz ter a par de toda a certeza de que a testemunha, o que fala é verdade. Mas pelo que eu vejo, porque eu já fui no tribunal, eu já participei, né? Aconteceu algo comigo, aonde eu não quero entrar em detalhe, mas apareceu uma testemunha, duas, mentirosa. Foi na área trabalhista, né? E essa pessoa mentiu contra mim. Ela foi induzida pelo advogado da empresa para mentir contra mim, dizer que eu não trabalhava lá na empresa, etc, etc. A minha salvação, por isso que é importante você guardar provas, né? A minha salvação foi que eu tinha foto, eu com a farda da empresa, dentro da empresa, em determinado lugar. E junto com a testemunha mentirosa. Você está entendendo agora? Tanto acontece isso na área
trabalhista como na área criminal. Um crime que não foi, que a pessoa não cometeu aquele crime. Às vezes a pessoa estava perto, mas não foi aquela pessoa que cometeu o crime. Aí alguém com maldade, aí foi fulano que praticou isso, mas não foi fulano. Aí o juiz condena o réu inocente só por causa de uma folha de papel e pelo assunto que foi escrito. Ó, foi escrito por alguém que deu uma testemunha falsa, mentirosa, e essa pessoa foi detida, presa inocentemente. Por isso que eu estou dizendo que a vossas excelências, vossos juízes deveriam investigar as testemunhas, abrir uma investigação interna e externa, fora e dentro, antes do processo, antes de julgar a pessoa. Essa é a minha tese, né? Sabemos que tem uma frase que diz que a justiça é cega, né? Mas a justiça também pode colocar um óculos de grau, né? É o que eu tô falando aqui. Não é tudo que está escrito um depoimento, porque um depoimento pode ser mentiroso. Ah, não, mas se a pessoa mentir, for descoberta, é preso. Sim, e as pessoas que mentiram e não foram descobertas até hoje? E tem pessoas pagando o preço por uma coisa que não cometeu. Dá para entender agora a minha posição? Então, são coisas que deveriam fazer isso. Abrir uma investigação interna e externa do fato ocorrido antes de um julgamento, antes daquela pessoa ali que está sendo vítima de uma injúria, de um falso testemunho. É isso? Eu não sou um juiz, eu sou uma pessoa comum, normal, mas veja a minha visão que eu tenho. Quantas pessoas estão presas no presídio por causa de algo que não cometeu, pô? Até por abuso de autoridade. Um policial que não gostou de mim porque eu falei a verdade e ele mandar me prender, ele presta um depoimento mentiroso dentro de uma delegacia, e daí eu vou ser atuado por desacato à autoridade. Os senhores estão me entendendo a minha posição? Essa é a verdade. A vossa excelência, isso é que é a verdade que está acontecendo no mundo atual de hoje, no nosso Brasil. Muitas pessoas sofrendo, né? Injustamente. Por quê? Porque a justiça é cega e não quer enxergar. Vocês sabem disso. Vocês não querem enxergar. Essa é a realidade do nosso Brasil. Muitas pessoas sofrem inocentemente, né? Eu tô andando no meio da rua, sou confundido com um bandido, a vítima nervosa, o policial, o agente pressiona a vítima para dizer é esse mesmo, é esse, aí a vítima vai dizer é. Mas não é, pô, o camarada vai preso por inocente. Aí chega lá, aí o juiz vai determinar só o que está vendo no papel. Não é para ser assim, tem que haver uma investigação externa e interna, fora e dentro, antes do julgamento. Se os senhores, a vossa excelência, puder me entender,